Olá, eu sou o professor Vidal e o tema dessa aula será Unidades de ângulo. Olha, para não interromper a aula depois, já aperta o joinha, se inscreve no canal. Eu fico esperando. Os babilônicos eram grandes observadores das estrelas. Mapeavam o céu e davam nomes às constelações. O principal marco no céu é o Sol, e o caminho que ele percorre de um horizonte a outro é chamado de zodíaco. À noite, sem o Sol, com a sua luz ofuscante, é possível observar as estrelas, medir e registrar suas posições no céu. Como os babilônicos gostavam de usar os divisores de 60, eles acabaram por descrever 12 constelações que ocupavam o zodíaco ao longo do ano. Para medir a posição de cada estrela, os babilônicos criaram uma estratégia de marcar dois ângulos. O observador escolhia um local plano, marcava uma pedra para ser o ponto de observação, em torno dessa pedra desenhava uma circunferência e nela marcava um ponto que definia a direção de referência. Então, dividia a circunferência em 6 partes iguais, pois isso é muito simples, já que o próprio raio tem a medida exata para fazer essa divisão. Mas cada parte da circunferência, assim dividida, era muito grande. Para resolver isso, decidiram redividir cada um desses 6 pedaços em 60 pedaços menores. Dessa forma, a circunferência ficou dividida em 6 vezes 60, igual a 360 pedaços iguais. No chão, marcavam um ângulo de giro feito para o lado e nas mãos levavam uma cópia da circunferência marcada no chão para marcar o ângulo do giro vertical. Para usar essa medida, o observador contava com um ajudante que marcava a direção em que o observador estava olhando e contava com passos quantos pedaços da circunferência ele estava em relação à referência escolhida. Assim, bastava anotar que o observador girou tantos passos até a posição da estrela. De novo, nas traduções do babilônico até o nosso bom português, a palavra passo se tornou grau. Essa palavra é a raiz de diversas outras que usamos. Uma graduação é aquilo que está dividido em etapas, ou passos. Degraus são etapas para um passo de cada vez, e diversas outras palavras. Assim, a volta completa representada pela circunferência ficou dividida em 360 graus. O mais importante nesse sistema de medida é que não importa o tamanho do raio da circunferência. Um ângulo sempre terá a mesma medida em graus. Por isso, a cópia que o observador levava na mão podia medir o ângulo da mesma forma e com a mesma unidade que a circunferência marcada no chão. Com o uso desse sistema, em muitos casos, o tamanho de um grau era muito grande e não permitia uma precisão tão boa na marcação das estrelas. Dessa forma, cada grau foi redividido em 60 partes menores, e assim, como no caso das horas, essas menores partes se tornaram minutos na tradução do babilônico. Depois, cada uma dessas menores partes foi novamente dividida em segundas menores partes, que chegaram até nós como segundos. Assim, temos a volta completa com 360 graus. Cada grau com 60 minutos e cada minuto com 60 segundos. O grau é representado por uma pequena bolinha ao lado direito do número, no alto. O minuto é marcado por um apóstrofo e os segundos por aspas, sempre e apenas do lado direito. Por exemplo, 35 graus, 27 minutos e 12 segundos se escreve abreviadamente assim: 35, 27 e 12. É muito importante perceber que, apesar de terem o mesmo nome e a mesma quantidade de partes, os minutos e segundos de hora não possuem qualquer outra relação com os segundos e minutos do grau. São, inclusive, abreviados na escrita numérica de forma diferente. Em muitos casos, pessoas usam a abreviação dos submúltiplos de grau
para representar os submúltiplos de hora. Mas isso é, de fato, um erro grosseiro. Um tempo de 2 horas, 23 minutos e 12 segundos é bem diferente de um ângulo com 2 graus, 23 minutos e 12 segundos. Agora que temos unidades de medida para ângulos, podemos reconhecer os ângulos mais importantes por suas medidas. O ângulo de uma volta terá 360 graus. O ângulo raso, ou de meia volta, terá medida igual a 360 dividido por 2, que é igual a 180 graus. E ângulos suplementares são aqueles cuja soma das medidas resulta em 180 graus. O ângulo reto, que é 1/4 de volta completa, será 360 dividido por 4, ou 180 dividido por 2, o que, de qualquer forma, resulta em 90 graus. Como já vimos na aula 35, que ângulos agudos são menores que o reto e os obtusos são maiores que o reto, podemos agora afirmar que um ângulo agudo terá medida menor que 90 graus, e um ângulo obtuso terá medida maior que 90 graus. Na aula 40, vimos que os ângulos externos de qualquer polígono formam uma volta completa. Agora, podemos dizer que a soma de suas medidas resulta em 360 graus. Também já vimos na aula 41 que os ângulos internos de um triângulo formam juntos um ângulo raso. Isso quer dizer que a soma das medidas dos 3 ângulos internos do triângulo é sempre 180 graus. Então, agora o que falta é o exercício para 6. E se não fizer, não pode dizer que aprendeu mesmo, hein? Antes que você esqueça de novo, aperta o joinha e dá aquela moral, se inscreve no canal para receber as notificações das próximas aulas. Aproveita e compartilha essa com os amigos. Esse quadro fica parado um tempo para você copiar os exercícios, mas se não der tempo, pode apertar o pause. E se tiver dúvidas, pode perguntar nos comentários que eu sempre respondo. Bom estudo! Então, por enquanto é isso. Até a próxima!